Galera, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula aqui do nosso módulo básico sobre Go. Nessa terceira aula a gente vai conversar sobre variáveis e tipos, mas antes da gente começar a falar sobre variáveis e tipos, a gente precisa conversar sobre nomenclatura. E qual nomenclatura, né? Presta atenção porque esse é o tipo de coisa que você não vai encontrar em outros cursos de Go por aí. Quando a gente começa a conversar sobre uma linguagem, a linguagem tem estruturas, tem conceitos, certo? Que constroem ela. É importante que a gente conheça esses conceitos, que a gente saiba nomear eles para que a gente consiga conversar sobre eles. É igual quando a gente está estudando design de software, arquitetura de software, engenharia de software. Existem conceitos, existem coisas que se você não souber nomear, fica difícil conversar sobre, certo? Show. Então, quais conceitos eu estou falando, né? São esses aqui, ó. Keywords, ou palavras reservadas, identificadores, operators, expressions, statements. Não confundir statements com declarations, porque tem um trick aí, né? Na língua inglesa a gente tem duas palavras, statement e declaration. E na língua portuguesa a gente traduz essas duas aí como declaração, perdão. Então, são palavras distintas da língua inglesa que em português é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar um cuidado aí para diferenciar as duas. A gente vai ver o que são cada uma delas também a seguir, beleza? Então vamos iniciar com keywords. O que são keywords? São as palavras reservadas da linguagem. Já comentei com vocês na primeira aula que o Go tem pouquíssimas palavras reservadas e elas estão aqui, ó, nesse quadrinho branco que vocês estão vendo aí. São todas as palavras reservadas do Go. Não se preocupem em decorar todas agora, é fácil aprendê-las, tá? Mas a gente também não vai utilizar todas que estão aqui, geralmente no dia a dia, né? Mas essas são as palavras reservadas do Go, estão todas aí, ó. If, package, type, for, né? For loop, continue, etc. Toda a estrutura sintática da linguagem está aqui, praticamente. Então é bem simples mesmo. Isso são keywords, né? Aí a gente entra aqui nos identifiers. Os identifiers nada mais são do que os nomes das variáveis que a gente dá para nossas variáveis, para nossas constantes. É você que define os nomes delas. Isso a gente chama de identifiers. Funções, tipos, pacotes, etc. Tudo que você define, a gente chama de identifier. E aí pode começar com letra ou underline, pode ser maiúsculo, minúsculo, pode ter números. E, muita atenção aqui, se você iniciar um identificador com letra minúscula, é diferente de você iniciar um identificador com letra maiúscula. E que diferença que é essa? Isso é bem específico do Go, tá? Sempre que você inicia um identificador com letra minúscula, esse identificador vai ser privado em relação ao pacote. Então, se você quer definir uma função privada, por exemplo, letra minúscula. Uma função pública que quem está utilizando o seu pacote pode enxergar e pode utilizar, você define com letra maiúscula, certo? E essa é uma característica muito peculiar do Go, né? Se vocês forem lembrar da última aula lá, a gente utilizou o fmt.println. O println é com P maiúsculo, né? E é justamente por isso, porque a gente consegue enxergar e utilizar de fora do pacote essa função, ela é pública, certo? Em outras linguagens, provavelmente você vai ter uma palavra reservada para isso, né? Então você escreve lá public e aí o nome da tua função, né? Para dizer que essa função é pública. Aqui no Go a gente não tem uma palavra reservada para isso. A gente usa a primeira letra. Se ela é maiúscula, é público, minúscula, é privado, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre operators agora. Os operadores aqui, isso aqui é básico de qualquer linguagem de programação, né? A gente divide eles ali em aritméticos, relacionais, lógicos, atribuição. Tem alguns outros também para a gente lidar com ponteiros aqui, por exemplo, no Go. Aqui não tem nada de novidade, né? Então, soma, multiplicação, subtração, igual, etc. Esses são os operadores que a gente vai usar no dia a dia. Com o tempo a gente vai pegando, né? Expressions. O que são expressions? São combinação de valores, variáveis, operadores, chamadas de função, que produzem um resultado. Bem importante. As expressões elas são avaliadas para retornar algum valor. Então a gente tem alguns exemplos aqui. 5 mais 10, x vezes 2, y maior que 0. São, né, expressões aqui que a gente tá utilizando dentro do Go. E o que são statements? E aí que vem um trickzinho, né? Qual que é a diferença de statement para expression, né? Os statements são ações do programa, então eles definem como as expressões vão ser usadas para realizar operações ou controlar o fluxo do programa. E qual que é a diferença entre statement e expression? Uma expressão retorna um valor, enquanto que um statement realiza uma ação. É uma diferença meio tricky de entender. Então assim, quando a gente escreveu lá atrás no exemplo de expression, né? X recebe 10 mais 5, essa linha inteira é um statement. Enquanto que o 10 mais 5, isolado, é uma expression, certo? Então a gente tem que saber diferenciar aí o que é um statement do que é uma expression. E aqui a gente tem um rápido resuminho, conceito, o que é e alguns exemplos. A gente tem as keywords, os identifiers e etc. É bom para você tirar um print aí para poder ter um resumo e uma colinha aí nos seus estudos, certo? Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre variáveis, finalmente, já que a gente já sabe os conceitos básicos da linguagem. E para iniciar esse papo, eu queria conversar com vocês sobre esse operadorzinho aqui,
que é o Short Variable Declaration. É um operador que serve para a gente criar e declarar variáveis, certo? Esse carinha aqui, ó, 2 pontos igual. Esse cara em específico, ele só pode ser utilizado dentro de algum escopo. Então veja que eu estou utilizando ele dentro do escopo da função main ali, né, que é definido pelas chaves que a gente abriu e fechou. O que é um escopo? Ele determina onde uma variável está acessível no programa, por exemplo, tá? E por que a gente só pode utilizar o 2 pontos igual dentro de um escopo? Porque todo statement que está fora de uma função começa com uma keyword. Então, por exemplo, var, func, etc. Como o 2 pontos igual, ele não precisa de uma keyword antes, né, do x ali, você só digita x, 2 pontos igual, 10. Então não tem como você usar ele a nível de pacote, só dentro de um escopo de uma função, por exemplo, certo? E uma coisa muito interessante sobre esse operador em específico é que a tipagem da variável que você declara com ele, ela é automática com base no valor da variável, certo? Não tem como você definir qual que é o tipo da variável. O compilador vai inferir de acordo com o valor que você está atribuindo para ela, tá bom? E também não tem como você declarar uma variável vazia, só apenas declarar e depois atribuir um valor para ela. Toda vez que você usa o 2 pontos igual, você tem que atribuir um valor obrigatoriamente, tá bom? Diferente do var, que a gente vai ver daqui a pouco, que permite fazer isso, beleza? Outra coisa bem interessante sobre esse operador em específico é que a gente pode declarar e atribuir mais de um valor ao mesmo tempo na mesma linha, no mesmo statement, certo? Então aqui no caso eu estou definindo a variável A e a variável B, estou criando essas variáveis e já estou atribuindo 2 valores para elas. E automaticamente o compilador do Go vai inferir que a variável A é do tipo inteiro, por causa do 10 ali, e a variável B é do tipo string, por causa do full que eu estou atribuindo ali, beleza? E a gente chama isso de multiple assignment. E o que é o multiple assignment? Então, como eu falei, ele permite declarar e iniciar mais de uma variável. Você precisa declarar ao menos uma variável nova quando você estiver utilizando esse multiple assignment, né? No mesmo statement, você está declarando várias variáveis. Quando você usa isso, você precisa, pelo menos uma delas tem que ser nova. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, tanto A quanto B são variáveis novas, então tá tudo certo. Mas, se a gente já tivesse declarado A e o B anteriormente e fosse utilizar essa expressão, daria problema. Pelo menos uma delas precisa ser nova. Eu vou mostrar isso para ficar mais claro, tá? Eu tô aqui no diretório aula 3, que eu criei, e eu vou iniciar aqui com o GoMod init, certo? O que é o GoMod? O GoMod é o sistema de gerenciamento de pacotes do Go, seria o equivalente ao Node Modules do JavaScript, por exemplo, as gemas do Ruby, enfim. Aqui a gente utiliza o GoMod. E toda vez que você cria um novo projeto em Go, o que você quer, a primeira coisa que você faz é utilizar o GoMod para criar um módulo, certo? Para o seu projeto. E toda vez que você quer criar um módulo, você utiliza o comando GoMod init e passa para ele um domínio, que eu vou aqui chamar de example.com. Por que a gente passa um domínio? Todo projeto em Go, todo módulo em Go, ele precisa ter um nome único, um identificador único, se você quiser publicar ele no futuro, por exemplo. E uma maneira bem inteligente, eu diria, que os criadores da linguagem acharam de garantir que todos os projetos em Go tenham um nome único, o que eles fizeram foi estabelecer que todo módulo em Go, todo projeto em Go, precisa ter um domínio associado. E aqui, como eu não vou publicar esse projeto em nenhum momento, eu vou usar example.com. Mas, geralmente, o que a gente faz é passar o repositório do GitHub aqui, o link do repositório do GitHub aqui para o GoMod init, e assim você garante que nenhum outro projeto no mundo vai ter o mesmo nome que o seu, porque vai ter o seu usuário do GitHub, que já é único, associado ao teu módulo, ao teu projeto em Go, tá bom? Se você for publicar ele no futuro. Então, beleza. Agora que eu criei o módulo de Go example.com, eu já consigo utilizar imports dentro do meu projeto aqui para poder criar pacotes e falar um pouco sobre escopos, beleza? Se eu voltar aqui para minha IDE, o que a gente tem aqui agora é um arquivo GoMod. O arquivo GoMod foi o resultado daquele comando que eu executei, GoMod init. E ele vai dizer aqui o nome do meu módulo, que é example.com, que eu falei para vocês, e a versão do Go que eu estou utilizando, que no caso aqui é a 1.21, certo? É isso que a gente vai ter. A partir de agora, a gente já consegue criar pacotes aqui dentro do aula 3, do diretório aula 3, e a gente já consegue importar um pacote dentro do outro, etc., por causa do GoMod, beleza? Então sempre comecem os seus projetos com o GoMod init. E, se for publicar, não passe example.com, passe o link do repositório para o seu projeto, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos iniciar criando uma main.go. E o pacote tem que ser main. Lembra lá da primeira aula, né? Da última aula, perdão. E a gente tem que iniciar o nosso programa com a função main. Lembrando aqui no nosso slide, a gente tem o A e o B, recebe 10 e full. A e B recebe 10 e full.
certo? E depois eu fiz um fmt.println do A, vou colocar em linhas distintas aqui. Opa. E do B. Lembrando que eu preciso fazer esse print aqui justamente porque o Go não deixa você compilar nenhum projeto se você declarar uma variável e não utilizá-la, beleza? Se a gente fizer isso e voltar aqui no nosso terminal, a gente deve poder dar um go run main.go e ver o resultado des e full, beleza? Outra maneira de rodar o seu programa em Go é usando o go build, certo? Main.go. E o que ele vai fazer? Ele vai compilar o seu programa e vai criar um executável, aquele executável ali, ó, em vermelhinho, main. E aí você pode rodar com ./main, certo? Mesmo resultado. Para que serve o go run e o go build, né? O go run é quando você quer só executar o teu programinha mesmo, direto no terminal para ver o resultado. E o go build é quando você quer compilar ele para distribuir ele. Lembra que eu falei lá, né, que os projetos em Go eles viram um binário enxuto, pequenininho. No caso aqui o nosso binário é o main ali vermelhinho. E então quando você quiser, por exemplo, subir o teu projeto numa cloud, distribuir ele, né, fazer o deploy dele, o que você vai utilizar é o go build, beleza? Mas a gente pode utilizar o GoRun aqui no nosso caso, porque a gente só está fazendo um exemplinho aqui para explicar. Mas então, voltando ao que eu estava falando sobre declaração, o multiple assignment, né? Declaração de mais de uma variável no mesmo statement. Se por acaso a gente tivesse declarado aqui em cima o A como int e o B como string, isso aqui não vai funcionar. Porque, como eu falei para vocês, ao menos uma variável aqui dessa lista precisa ser nova, precisa estar sendo criada agora. Se a gente já tiver as duas declaradas anteriormente, não vai funcionar. Então, por exemplo, se eu comentar o B aqui, ó, e aproveitando para falar assim que a gente comenta em Go, se eu comentar o B, aí essa operação passa, esse statement, perdão, passa a funcionar. Beleza? Eu poderia também adicionar uma terceira variável aqui, o C, por exemplo, vou colocar -1. E aí eu preciso utilizar o C, né? Senão não vai compilar. E aí, beleza, é válido esse statement aqui. Eu tô declarando, tô redeclarando, na verdade, tô fazendo assignment para duas variáveis que já existem e eu tô declarando uma nova variável. Aí esse statement funciona, beleza? Então é assim que funciona esse operadorzinho aqui, dois pontos igual. Aproveitando, já vamos falar também, vamos mostrar aqui para vocês que se eu quisesse criar uma variável x aqui, ó, 10, a nível de pacote, né? Então, essa variável teoricamente estaria disponível para o pacote inteiro, main, e não só dentro da função aqui, como essas outras variáveis aqui que eu declarei aqui dentro. Isso aqui não funciona, tá? Não compila. Certo? Tá até dando um errinho aqui, ó. Se eu tentar compilar... vou tentar dar um run aqui, ó. Go run. Não vai funcionar. Erro de sintaxe, beleza? Então não tem como fazer isso aqui. Agora, eu poderia utilizar o var aqui. E já vamos falar sobre isso, tá bom? O var já vai funcionar. Lembra do que eu falei? Tudo que está fora de função em Go precisa iniciar com uma palavra reservada, uma keyword, certo? Se você não tiver uma keyword aqui, ele não vai compilar. Show? E é por isso que isso aqui não funciona, certo? O operador dois pontos igual não vai funcionar fora da função. Vamos rodar isso aqui só para ver como é que ficou? Go run main.go. Des, foo e -1. Exatamente o que a gente estava esperando, né? Des, foo e -1. Beleza? Show de bola. E agora, galera, a gente vai conversar sobre o var, que eu já dei um pequeno spoiler para vocês, né? A gente vai falar sobre declaração e atribuição utilizando o var. A keyword var, né? A palavra reservada var. Então, o que o var faz? Ele declara variáveis, mas também pode ser utilizado para atribuir. Fazer atribuição. Aqui no caso eu estou fazendo atribuição. Estou declarando x e fazendo uma atribuição ao mesmo tempo, né? Estou colocando 10 como valor de x. Assim como dois pontos igual, você não precisa especificar o tipo dessa variável. Você só vai precisar especificar o tipo caso você não esteja fazendo uma atribuição. Como eu estou fazendo uma atribuição direto aqui, então ele vai inferir, o compilador vai inferir que o tipo da variável x é inteiro, porque 10 é um inteiro, certo? Agora, você pode forçar um tipo específico também para a variável x, se você quiser, utilizando o var. E o que não é possível com dois pontos igual, por exemplo. Então, aqui o compilador vai inferir que 10, então o x é um inteiro. Mas se você quiser que seja o int 64, por exemplo, que é um outro tipo, né, também é inteiro, aí você teria que utilizar o var para forçar o tipo int 64. A gente já vai ver isso em seguida, tá bom?
Assim como o dois pontos igual, ele também permite declaração múltipla, tá? E funciona muito similar, tá? Aqui, como eu falei para vocês, a gente pode forçar um tipo específico para variável x utilizando o var. E aqui eu mudei um pouquinho as coisas, tá? Em vez de eu declarar e já atribuir um valor, o que eu tô fazendo é declarar uma variável x do tipo uint64, forçando um tipo ali específico, né? E só declarar ela vazia e depois atribuir um valor para ela dentro da função main ali. Mas eu poderia também declarar, forçar o tipo uint64 e em seguida já atribuir também. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo aqui para vocês, só para ficar mais claro o que eu tô falando. Então eu declaro aqui a variável a nível de pacote, a variável x, o int64, recebe 10, certo? Então se eu fizer isso aqui, especificamente, eu tô garantindo que a minha variável x vai ser do tipo uint64, apesar de eu estar passando um 10 aqui, que seria considerado um inteiro pelo compilador se a gente deixasse sem tipagem nenhuma, certo? E aí o que eu posso fazer também é declarar, como eu falei para vocês ali, é declarar ela de forma vazia, não tem nada, e aí eu venho aqui e atribuo um valor para ela, certo? E aí, lógico, eu tenho que utilizar ela em algum lugar, senão não compila. Show? Então, duas maneiras da gente utilizar variáveis aí. Opa, não é dois pontos igual aqui. É só o igual, ó. Aí eu tô atribuindo o valor para x. Se eu usar o dois pontos igual aqui, sendo que eu já declarei a variável x aqui em cima, o que vai acontecer é que eu estou redeclarando ela dentro do escopo, certo? Então essa variável x, ela deixa de ser essa aqui, ó. Ela vai passar a ser uma nova variável dentro da função main. Se eu fizer isso aqui, o que eu estou fazendo é utilizando a variável que já está declarada a nível do pacote, tá bom? Então essa é a diferença. Uma coisa muito interessante sobre a gente declarar uma nova variável utilizando o var e sem atribuição nenhuma, né? É isso aqui, ó. Essa variável x vai ser inicializada com o que a gente chama de zero value dentro do Go. E essa é uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre o que é zero value dentro do Go. Então, no Go, existe o conceito de zero value, que tem tudo a ver com a característica de tipagem do Go. Toda vez que você declara uma variável de qualquer tipo que seja, sem atribuir nenhum valor para ela, o Go vai automaticamente atribuir o zero value dela, certo? Então, para inteiros, por exemplo, vai ser o zero. Toda vez que você declara uma variável do tipo inteiro, ou tipos derivados do inteiro, né? int64, o int64, que é o unsigned, né? Sem sinal, e etc. Sempre vai iniciar com 0, tá? Que é o zero value do tipo int. O float vai iniciar com 0 também, mas é o 0 com vírgula, né? Seria os números com vírgula. O string vai inicializar com string vazia. O booleano vai inicializar com false. E os ponteiros, slices, né? Arrays, maps, channels, functions, etc. Todos vão iniciar com nil, que seria o nulo do Go. Arrays vão iniciar com todos os elementos do array, com seus respectivos zero values e etc. Tá? O struct também vai inicializar. O struct seria tipo a classe do Go, né? Todos os campos da struct vão ser inicializados com o seu respectivo zero value, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu tenho um exemplo de código aqui prático que eu salvei. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tá nas minhas anotações aqui. Ó. O que eu fiz aqui? Então eu utilizei o var, e aqui é um jeitinho de vocês declararem várias variáveis, ó, sem precisar ficar repetindo o var, né? Então você abre parênteses aqui e declara várias variáveis em linhas diferentes. Declarei uma de cada tipo aqui, certo? E elas estão vazias, então o i aqui é um inteiro, vazio, tô só declarando. O f também, e assim, e segue a sequência aqui. Aqui eu tô declarando um array de 3 posições inteiros, tá? Cada posição é inteiro. Aqui tem um slice, um mapa, um channel, e não se preocupem com essa sintaxe aqui, a gente vai ver tudo isso lá pra frente, tá? O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu vou printar aqui cada uma dessas variáveis, tá? Então declarei elas, não atribuí nenhum valor, e vou printar elas no console agora, certo? Para isso a gente vem aqui, dá um go run, main.go, e aqui o que a gente vai ter é o zero value de cada um dos tipos, beleza? Então o int começou com 0, lembra que eu não atribuí nenhum valor. Então ele começou com 0, o float começou com 0 também. Aqui tem vírgula, tá? Mas a gente não consegue ver por causa do print do Go. O string é um string vazio, o booleano é um false. Como eu falei para vocês, o array de 3 posições de inteiros começa com as 3 posições com seus respectivos zero values, né? Então aqui, como são 3 inteiros, vai começar com 3 zeros. O slice aqui, na verdade, na prática ele é nil, tá? Assim como os channels, pointers, etc. Só é um detalhe de como que o Go faz para printar na tela. Ele printou essas duas colchetes aqui, mas na verdade era para ser nil. O map também, mesma coisa, ele é nil na prática. Aí os channels, pointers, functions, interface aqui, ó, tudo nil, certo? Então, voltando aqui, eu declarei as variáveis, não atribuí nenhum valor para ela, então cada uma delas foi meio que
o compilador do Go atribuiu o valor automaticamente do zero value para cada uma dessas variáveis aqui. E aí, quando a gente printa, a gente consegue ver isso, tá? Só para mostrar para vocês que eu estava falando do slice, se eu pegar aqui dentro do slice, vou quebrar uma linha aqui, ó. Vou declarar uma nova variável chamada full. Aí eu vou pegar o slice, que é o SL, né? E vou perguntar se ela é igual a new, sim ou não, certo? Então a variável full vai ter a resposta, se slice é igual a new ou não. Se eu der um fmt.printf passando o full aqui, lembrando, né, que o v vai ser substituído por full, e voltar aqui, ó. Vamos rodar de novo. Tá lá. Lembra que eu falei pra vocês, né? Então o slice ele foi printado aqui como duas colchetes, mas na verdade ele começa como null, né? Como nil. Ele começa como nulo. E quando a gente testa isso aqui, né? Fiz uma expressãozinha aqui, ó. SL igual a nil. Tô comparando se o slice é nulo, né? Aí a gente vê que realmente ele é nulo, certo? Então ele começou como nulo. Isso aqui é só um detalhe de print. Outra coisa interessante aqui, galera, só pra vocês saberem, ó. Você pode, em vez de colocar int aqui, você pode colocar um %t e passar o i de novo. O que ele vai fazer? Ele vai substituir esse %t aqui pelo tipo da variável i, certo? E aí quando a gente roda isso aqui, ele já vai printar int pra gente automaticamente, sem a gente precisar colocar int na mão aqui, certo? Então é super útil isso aqui também, beleza? Vamos pra frente então? Vamos falar um pouquinho sobre tipos primitivos. O que são tipos primitivos, afinal de contas, né? Os tipos primitivos são os tipos básicos de dados, né? Que formam a base para manipulação de informação dentro de um programa de Go. Não só em Go, né? Em qualquer outra linguagem. Por que eles são chamados de primitivos, né? Porque eles são valores simples, eles ocupam um espaço fixo na memória, diferente dos tipos compostos que vão ocupar espaço variável dentro da memória. E todos os outros tipos são construídos a partir dos tipos primitivos. Então, quando você cria uma classe nova, uma struct, né? Ou um slice, um array, um mapa e etc., todos esses tipos que a gente chama de compostos, eles vão ser construídos a partir de tipos primitivos, certo? Por isso que eles são chamados de primitivos. E quais são os tipos primitivos do Go? São esses aqui, ó. Booleano, string, o int e as variações do int, né? O byte room, na verdade, acabam sendo int no final das contas, mas eles são considerados tipos primitivos. Float, que são os números com vírgula. E os números complexos, que honestamente eu nunca precisei usar por enquanto em Go, mas eles também são considerados tipos primitivos. Então são bem poucos aqui, né? É interessante a gente saber quais são esses aqui. E é bem interessante pensar também que tudo que a gente constrói, todas as estruturas de dados que a gente constrói em Go, elas vão ser construídas a partir desses tipos aqui que estão na frente de vocês. É só isso, né? Então é bem interessante pensar dessa maneira. Uma coisa que eu passei por cima aqui, mas seria interessante mencionar, por que a gente tem vários tipos de int, né? Int normal, int 8, int 16, int 32. Esse número do lado do int nada mais é do que a quantidade de bits que a gente vai utilizar para armazenar esse valor numa variável. Quanto mais bits, maior os valores que a gente consegue armazenar dentro dessa variável, beleza? Então depende do teu caso, você vai escolher uma dessas variações para você utilizar. Já o U que tem antes ali, né? Tem o uint, o int 8, o int 16, etc. Esse U significa unsigned, que em português significa sem sinal. Então o int normal, ele vai ter os números positivos e negativos, enquanto que o int com o U no começo, ele só vai ter números positivos, certo? Também, dependendo do caso de uso, você vai usar um ou o outro, beleza? Show! Dito isso, galera, a gente falou nessa aula aí sobre nomenclatura, certo? Como que a gente conversa sobre Go. A gente falou sobre variáveis, como que a gente declara variáveis, as duas maneiras possíveis no Go, que é o dois pontos igual ou a keyword var, né? Quando que a gente usa cada um dos dois. A gente falou sobre zero value, a gente falou sobre tipos primitivos agora. Talvez uma coisa que é interessante mencionar também é que aquele multiple assignment que eu falei pra vocês, né, que a gente consegue declarar mais de uma variável no mesmo statement, isso a gente usa a rodo no Go, tá? Usa bastante mesmo. Então, não passem por cima desse assunto. Dando um pequeno spoiler pra vocês, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre funções, e as funções no Go, elas podem retornar mais de um valor ao mesmo tempo. E geralmente elas retornam, tá? No mínimo vai retornar 2 valores, que é o valor da função, o retorno da função, e mais um erro em seguida. Então a gente utiliza o multiple assignment justamente para pegar o retorno da função, que geralmente são 2 valores. Então, como a gente usa bastante isso, é muito interessante prestar bem atenção em como que isso funciona, tá bom? Enfim, dito isso, acho que a gente finaliza essa aula por aqui. E fiquem espertos, porque na próxima aula, como eu mencionei, a gente vai conversar sobre funções, beleza? É um tema super importante no Go, tá? E até a próxima, então. Até logo. Tchau, tchau.